Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, boa noite. E todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais, YouTube, Facebook, Rádio Veredas FM, sejam todos bem-vindos. Intenções: 1 ano de falecimento de Vânio Inácio de Castro e 8 anos de falecimento de Jefferson Carlos Moura Ferreira. Lembrando que a partir do mês de outubro, as intenções para a Santa Missa serão recolhidas apenas na Secretaria Paroquial com antecedência. É na comunhão do Espírito Santo que nos reunimos para celebrar a Páscoa semanal de Jesus, abrindo-nos a ternura e a compaixão de nosso Deus, que acolhe pobres e pecadores. Não nosso falar, mas nosso agir é que demonstra se cumprimos ou não a vontade divina. Celebremos com alegria o dia da Bíblia, a palavra que nos orienta e conduz. Todos de pé, vamos dar início à nossa celebração cantando. Como fonte ao sedento, junto à nossa Bíblia está, ao alcance no momento, na palavra de Deus se dá. Quando a vida e a Bíblia se encontram, o povo começa a andar em rumos de liberdade que fazem história mudar. Como luz em meio às trevas, a palavra vem clarear nossa mente, nossa vida, toda a gente a caminhar. Quando a vida e a Bíblia se encontram, o povo começa a andar em rumos de liberdade que fazem história mudar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, à nossa Santa Missa, missa do 26º domingo do tempo comum. Coloquemos no altar do Senhor a nossa vida, as nossas intenções, aquelas que foram mencionadas no início da celebração e aquela que nós trazemos em particular no nosso coração, as pessoas pelas quais nós queremos rezar, queremos oferecer esta missa. Rezemos de modo especial pelas pessoas doentes de nossa comunidade, pelas famílias enlutadas que perderam alguém nesta semana. E rezemos também pela nossa campanha eleitoral que oficialmente começou hoje. Coloquemos no coração de Jesus todos os candidatos do nosso país, para que aqueles que pensam o melhor, que buscam o melhor para a nossa sociedade, ganhem as eleições e nós tenhamos uma sociedade melhor, mais justa, mais fraterna. No dia que nós celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos todos necessitados da misericórdia do Pai. Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar. Tende piedade de nós. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Senhor, que muito perdoais a todo aquele que muito ama, tende piedade de nós. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, vos louvamos, bendizemos, adoramos. Nós vos glorificamos e nós vos damos graças por vossa glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Jesus Cristo, Senhor Deus, Filho único do Pai, Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, tende piedade, vós que estais à direita do Pai, tende piedade, vós que tirais o pecado do mundo. Tende piedade, acolhei a nossa súplica. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Só vós sois o Santo, Senhor, o Altíssimo, só vós, Jesus Cristo, com o Espírito e o Pai, em sua glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Oremos. Ó Deus, que mostrais vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor: vós andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta. Ouvi, vós da casa de Israel. É a minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre. É por causa do mal praticado que ele morre. Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça,
conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Vós espero, ó Senhor, todos os dias. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. Não recordeis os meus pecados quando jovem, nem vos lembreis de minhas faltas e delitos. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. O Senhor é piedade e retidão e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça e aos pobres ele ensina o seu caminho. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão,
Tornai então completa a minha alegria. Aspirai à mesma coisa, unidos no mesmo amor. Vivei em harmonia, procurando a unidade. Nada façais por competição ou vanglória, mas, com humildade, cada um julgue o que o outro é mais importante. E não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado em aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra. E toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus, Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. É o que nós ouvimos na segunda leitura da liturgia que a igreja hoje nos propõe. O cristão, fundamentalmente, é alguém que tem o mesmo sentimento de Cristo. É alguém que imita Jesus Cristo. Nós devemos imitar a Cristo.
no nosso pensamento, nas nossas palavras, na nossa lógica de vida, nós devemos imitar Jesus Cristo. E cristão significa isso? Significa um outro Cristo? Significa alguém que segue Jesus Cristo e o imita. Tende entre vós o mesmo sentimento de Jesus Cristo. Feliz seria a nossa comunidade se todos nós tivéssemos o sentimento de Jesus Cristo. Como seria feliz as famílias se todos tivessem o sentimento de Cristo dentro daquela casa. Se a mulher tivesse o mesmo sentimento de Cristo para com o marido. Se o marido tivesse o mesmo sentimento de Cristo para com a sua esposa. Se os pais olhassem os filhos e tivessem por eles o sentimento de Cristo, os filhos olhassem para o pai e a mãe, tivessem o sentimento de Cristo. Se nós, irmãos, olhássemos uns para os outros e tivéssemos o sentimento de Cristo um para com os outros. Então, ter o sentimento de Cristo é o caminho da alegria, da felicidade, de uma comunidade cristã genuína, verdadeira, que imita Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude a ter cada dia mais este sentimento de Cristo. E a gente vai adquirindo este sentimento também, sendo corrigido por Ele, sendo moldado pela Sua palavra, que nos instrui, que nos adverte, que puxa a nossa orelha, que cobra de nós. O que Jesus quer com os seus mandamentos, os ensinamentos, é que o nosso coração vá aos poucos se transformando no seu coração, que é um coração que ama, um coração misericordioso, um coração justo, que vê o mundo com o olhar de Deus, com o sentimento de Deus. A palavra de Deus nos transforma e vai progressivamente transformando o nosso sentimento, um sentimento egoísta, sentimento fraco, mesquinho, no sentimento de Cristo. Que cada dia mais tenhamos este sentimento. E o ensinamento que a palavra hoje nos diz é um ensinamento muito duro, que Jesus nos transmite através de uma pequena parábola, uma parábola simples, quase que autoexplicativa. Um pai tinha 2 filhos, disse para um deles: vai trabalhar na minha vinha. Esse disse para o pai: não quero, mas foi. Mudou de ideia, repensou e fez o que o pai pediu. Disse para o outro: vai trabalhar na minha vinha. Sim, Senhor, eu vou, claro, pode contar comigo. Mas não foi. Mudou de ideia para o caminho errado e não foi. Disse com a boca, mas não praticou aquilo. A conclusão desta parábola é: qual dos dois fez a vontade de Deus? Claro, aquele que disse que não ia, mas foi. Enquanto aquele que disse apenas com os lábios, eu vou, mas não foi, não fez a vontade de Deus. E Jesus então usa esta parábola para mostrar a hipocrisia dos chefes judeus, dos sacerdotes do seu tempo e dos anciãos do povo. A hipocrisia daquelas pessoas que estavam vivendo apenas uma casca, uma exterioridade, como sepulcros caiados, bonitos e limpinhos por fora, mas por dentro cheio de podridão. Pessoas que diziam que amavam a Deus, que seguiam, obedeciam os seus mandamentos, e eram assim, diligentemente viviam a palavra de Deus, os mandamentos, letra por letra, vírgula por vírgula, mas não tinha o coração voltado para Deus. Não era de fato obediente, porque vivia apenas uma exterioridade. Sim, Senhor, eu vou, pode contar comigo, mas não fazia aquilo que realmente Deus queria. E o que realmente Deus queria era o amor, era a prática da justiça, da piedade verdadeira,
da misericórdia, do acolhimento mútuo, isso estava longe da comunidade. João Batista veio, fez coisas grandiosas, mas vocês fecharam o coração diante dele. Os profetas também, Jesus não disse isso, mas podemos acrescentar, os profetas vieram, disseram várias coisas de Deus, que Deus mandou, instruídos por Deus, tentaram tirar vocês do mau caminho, mas vocês resistiram, coração duro como pedra. Porém, as prostitutas e os cobradores de impostos, pecadores públicos, pessoas que certamente vocês, sacerdotes e anciãos do povo, pessoas que vocês mantêm distância, pessoas que vocês olham de longe dizendo assim, olha lá, eles são pecadores, não fazem o que Deus quer, não obedecem direitinho a palavra de Deus, são pessoas perdidas. Estas sim escutaram a pregação de João e se converteram. Estas sim estão escutando a minha palavra e se convertendo, como Mateus. Nós celebramos São Mateus nessa semana passada. Mateus, cobrador de impostos. Jesus chamou Mateus, ele deixou a coletoria de impostos e seguiu Jesus, deixou o pecado. Maria Madalena, uma discípula que Jesus curou, transformou, tirou do pecado e que seguiu Jesus até aos pés da cruz. Uma ex-prostituta. As prostitutas e os cobradores de impostos estão me escutando e vocês não. São como este filho que diz, sim, Senhor, eu vou, mas não fazem a vontade de Deus. No fim, fazem o que querem. No fim, obedecem às próprias leis. Nós temos aqui neste evangelho, meus irmãos, 3 pecados assim bem visíveis. O pecado da prostituta, a prostituição certamente é um pecado que sempre existiu, infelizmente sempre existiu. E nós aqui até achamos que a prostituta são as mulheres, só as mulheres podem cometer a prostituição. É um equívoco. Todos aqueles que pagam, que trocam dinheiro por sexo, estão se prostituindo também, não só quem recebe, mas também quem dá o dinheiro, né? Se tem prostitutas, tem prostitutos, necessariamente. Então a prostituição é um pecado grave, pecado contra o 6º mandamento, um pecado às vezes também que cai no adultério. Em tantos mandamentos nós podemos dizer, é um pecado capital, a luxúria, a prostituição, evidentemente um pecado grave que existia na época de Jesus e existe na nossa. E nós temos algo que acentua, que piora a situação da prostituição hoje. Nós vivemos numa época em que a sociedade não só pratica a prostituição, no sentido de trocar algum bem por este prazer, às vezes é o dinheiro, às vezes é um carro, às vezes é uma viagem, às vezes é a companhia. As pessoas se prostituem facilmente, não só se prostituem, mas também promovem a prostituição. Casas de prostituição, de swing e tantas coisas que são aberrações da natureza, existem aí pelo nosso país, assim, certamente com CNPJ, certinho, pagando impostos. Nós vivemos numa época em que a prostituição, que este pecado, é um pecado quase que uma virtude, tido como uma virtude. O homem virtuoso é aquele que tem muita relação desde adolescente. São ensinados pelos pais a entrarem nesta vida já na tenra idade. São ensinados a buscarem pornografia e tantas outras coisas. Na nossa sociedade hoje, a prostituição é quase que uma virtude. É virtuoso o homem que peca
neste sentido. Isso a gente vê nos filmes, nas novelas, na tela do celular. Nós temos um incentivo constante nas propagandas de cerveja, propagandas, tudo eles dão um jeito de colocar ali uma conotação sexual. Nós somos estimulados o tempo inteiro a cair neste pecado, como se ele fosse algo bom. É algo positivo. O homem que trai, que tem muitas mulheres, a mulher que trai e dá o troco no marido, não é uma virtude, é um pecado grave. E Jesus, quando diz que as prostitutas nos precedem no reino dos céus, ele não está aqui dizendo que é bom pecar. Ele não está fazendo apologia ao pecado. Ele está dizendo aqui neste contexto que as prostitutas o ouviu. As prostitutas ouviu Jesus. As prostitutas mudaram de vida e estão seguindo o caminho certo. Já os chefes do povo, que já achavam que estavam no caminho certo, não tem nada que mudar. Nós estamos certos, não tenho nada que mudar. Eu sei o que é certo. É isso que Jesus está criticando. Outro pecado aqui, o do publicano. Também nós temos pecadores no nosso tempo, pecadores públicos. Pessoas que guardam dinheiro na cueca, pessoas que guardam dinheiro em malas, milhões nas malas, nas meias, em contas na Suíça. Pessoas que desviam os nossos impostos, que desviam os bens, e até às vezes dentro da igreja acontece. Infelizmente, é um tipo de pecado recorrente também hoje, que Jesus não faz apologia a este pecado. Jesus não está elogiando aquele que rouba, aquele que faz aqui essa bagunça. Aliás, quando nós roubamos de alguém, vai fazer falta para alguém. Quando um deputado desvia a verba pública, alguém vai passar fome para ele ter em abundância. Alguém vai passar necessidade para ele ter ali as suas regalias. É um pecado gravíssimo. Então, os publicanos. Mas nada se compara ao grande pecado que Jesus aqui aponta no Evangelho, o pecado dos anciãos e dos sacerdotes do seu tempo, que é o pecado da arrogância, do orgulho, da soberba. Estes achavam que estavam no caminho certo. Estes já achavam que sabiam o que era certo. Para estes não há salvação. Uma pessoa que diz: olha, eu sei o que é certo para mim. Não é a igreja que vai dizer o que eu tenho que fazer. Não é a Bíblia que vai dizer o que eu tenho que fazer. Eu sei. Uma autonomia exagerada, absoluta. Eu sou o legislador de mim mesmo. Essa pessoa não tem recuperação. Essa pessoa não muda de vida, como aqui os chefes do povo judeu. Pessoas irrecuperáveis. Por quê? Porque eles tinham a verdade no bolso. E era a sua verdade, não a verdade que Jesus veio revelar, mas a verdade que eles mesmos fabricaram ao longo do tempo. Nós também, meus irmãos, podemos cometer pecados graves e precisamos voltar atrás. Mas se formos soberbos, se formos arrogantes, orgulhosos, nós seremos irrecuperáveis também. Se nós batermos o pé, dizendo: eu sei o que é bom para mim, eu sou o Deus de mim mesmo, eu sou o legislador da minha vida, não tem o que fazer, não tem, está perdido. O homem de hoje, muito mais do que cair na prostituição e no pecado aqui dos publicanos e tantos outros pecados, que é justamente a raiz de todo o pecado, o homem de hoje é também muito arrogante com Deus, com a palavra. O homem de hoje, ele não tem vergonha de dizer, quando eu falo homem, eu estou falando do gênero humano,
O homem de hoje não tem vergonha de dizer: eu sei o que é bom para mim, eu sei o que é certo, eu decido o que é verdade ou não. Para este homem não há recuperação, não há. Veja o que nós ouvimos na primeira leitura. Assim diz o Senhor: vós andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta. Veja que arrogância. Alguém dizer assim: não, Deus está errado, não é isso que é para fazer. Eu tenho que ensinar a Deus, porque Ele não sabe tudo. Eu tenho que brigar com Deus porque alguém da minha casa morreu, porque alguém ficou doente. Que Deus é esse que faz isso? Afinal de contas, Ele não é Deus. Deixa eu administrar o céu que eu vou fazer melhor. Vós, isso lá no Antigo Testamento, o profeta Deus fala através do profeta: vós andais dizendo, a conduta do Senhor não está correta. Veja que arrogância. E nós não somos diferentes. Nós sorrateiramente fazemos a mesma coisa. Quando nós dizemos: não, isso aqui não está certo não, deixa que eu decido. Deus não está certo. Deus pensou direito. Não pensou. Ouvi vós da casa de Israel. Ouvi vós da casa de Israel. Vós católicos, vós da paróquia Menino Jesus, é a minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. É preciso se arrepender dos pecados. Quem se arrepende, com certeza viverá, não morrerá. As prostitutas e os cobradores de impostos do tempo de Jesus se arrependeram dos seus pecados, mudaram de vida, enquanto aqueles que diziam: nós somos o povo escolhido, nós somos os detentores da verdade, nós fazemos e sabemos o que é o certo, estes perdiam a oportunidade da conversão porque não aceitaram Jesus, pelo contrário, entregaram ele à morte. Nós também temos esses dois caminhos: o caminho do reconhecimento, da humildade, do coração contrito, da obediência à palavra de Deus, porque nós nos entendemos pequenos, fracos, como as prostitutas e os cobradores de impostos, temos os nossos pecados e precisamos de conversão. Temos este caminho de submissão, de se submeter a Deus, e temos o caminho da resistência até o fim, da resistência até a morte. Eu não dou o braço a torcer, eu sei o que é certo. Deus não sabe tudo, Ele sabe quase nada, mas eu sei. Para você que escolhe este caminho, não haverá lugar no céu, porque no céu só cabe um Deus. E você, se você quer ser Deus, não será no céu que você vai reinar. Não será no céu junto com Deus que reinará. Que o Senhor nos ajude a tomar o caminho correto, da humildade, do coração contrito, do arrependimento verdadeiro, também para não apontarmos o dedo para o irmão. Para a gente, esta palavra precisa ressoar no nosso coração e na nossa vida. As prostitutas e os cobradores de impostos vos precedem no reino do céu. Por quê? Por que essas pessoas tão desprezíveis ganham o céu antes de mim? Porque estas pessoas desprezíveis se entenderam desprezíveis e se uniram a Cristo, ancoraram a vida em Jesus Cristo e recuperaram a própria dignidade. E receberam porque aceitaram a salvação. E nós
resistentes que somos, orgulhosos, soberbos, corremos o risco de criar o nosso inferno, ou seja, um lugar longe de Deus, um lugar longe dos irmãos e irmãs, onde só nós reinaremos. E ali haverá choro e ranger de dentes, ali haverá desolação total. Nós não queremos isso para nós. Então, que o Senhor aquebrante o nosso coração e dê ao nosso coração docilidade para aceitar a sua palavra, para assumir a nossa vida, o nosso cristianismo de verdade, e que cada dia mais tenhamos o sentimento de Jesus Cristo nos movendo nas nossas relações, na igreja, na família, onde quer que estejamos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Coloquemos no altar as nossas ofertas, pão e o vinho, que serão transformados em corpo e sangue de Cristo, e com eles coloquemos a nossa vida, nossa família, o nosso coração desejoso de ser transformado também num coração semelhante ao coração de Jesus Cristo, um coração que tenha o mesmo sentimento de Jesus Cristo. Livres podemos ser para ofertar, partilhar a vida. Gratos devemos ser e o reino de Deus antecipar aqui. Com nossos dons, nosso suor, se houver amor, tudo se transformará. Vinho e pão, frutos da fé, força, união, colheremos neste altar. Pobres podemos ser para entender o valor do outro. Simples de coração, singela missão que Deus nos dá aqui. Orai, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da Igreja, nesta pausa restauradora na caminhada rumo ao céu, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus de misericórdia, que esta oferenda vos seja agradável e possa abrir para nós a fonte de toda a bênção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação.
É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos para cantar. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas, bendito o que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas, bendito o que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo pão em suas mãos, olhou para o céu, deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Quando recebermos pão e vinho, corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé, na caridade, e a Lindomar, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé.
Jefferson Carlos Moura Ferreira, Vânio Inácio de Castro. Abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes, no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a vossa paz, dai-nos a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morrestes por amor, vive estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino do céu. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nesta vida nos separará. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu me livrarás. E no teu perdão viverei. Ó Senhor da vida, creio sempre em ti. Filho Salvador, eu espero em ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós. Tu de mil caminhos nos conduzes a uma fé, e por mil estradas onde andamos nós, qual semente nos levará. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Rezem comigo, meu Deus, eu creio. Meu Deus, eu creio. Adoro, Adoro. espero Espero. e amo-vos. E amo-vos. Peço-vos perdão E peço-vos perdão pelos que não creem, pelos que não creem, não adoram, não adoram, não esperam não esperam e não vos amam. e não vos amam. Oremos. Ó Deus, que a comunhão nesta Eucaristia renove a nossa vida, para que, participando da paixão de Cristo neste mistério e anunciando a sua morte, sejamos herdeiros da sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Não tem avisos, não. Então, a partir do mês que vem, mês de outubro, todas as intenções da Santa Missa deverão ser deixadas na Secretaria Paroquial. Então, mês de outubro já começa já essa semana, então no próximo domingo, quem quiser intenção tem que vir na Secretaria com antecedência, deixar a intenção da Santa Missa. Quer rezar por um aniversário de casamento, por um aniversário de falecimento, sempre na Secretaria Paroquial serão deixadas as intenções.
com antecedência. Nós tivemos durante um tempo aqui na nossa paróquia um propósito de rezar, de interceder pela realidade que a gente está vivendo. Nós então instituímos a adoração todos os dias, de terça a sábado às 18 horas, adoração ao Santíssimo com o terço. Muitas vezes esta adoração foi feita, foi rezado o terço até mesmo sem transmitir, por algum problema técnico. Mesmo assim, o ministro, os cantores estavam aqui rezando por nós, intercedendo pela nossa comunidade. E foi um propósito que nós fizemos, que achamos agora por bem concluir este propósito. Então, as transmissões da adoração e do terço, nós encerramos ontem. Então, a partir desta semana, nós não teremos mais aquele terço e aquela adoração às 6 da tarde transmitida, e as missas, durante a semana, eu retomei a celebração nas comunidades. Então, terça-feira nós temos a missa de São Miguel Arcanjo, concluindo nossa quaresma de São Miguel, que iniciamos lá no dia de Nossa Senhora da Guia. Veja como passou rápido tudo, E eu sei que muita gente está rezando a quaresma com a família, os filhos, pai, a mãe, tudo juntos lá, rezando todos os dias. Então, terça-feira é o dia da gente concluir esta quaresma com a celebração de São Miguel Arcanjo, às 19 horas aqui na igreja. Os números dos assentos já estão sendo distribuídos na secretaria, já tem um tempo, mas temos alguns números ainda, vários números, de assentos. Então, temos a missa terça-feira, apenas a missa, não será transmitida a missa. Todas as vezes que a gente tiver uma missa especial, como Missa das Rosas, a missa de São Miguel, nós iremos transmitir e continuaremos transmitindo a missa do domingo à noite. Do domingo à noite é transmitido pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube e pela rádio Veredas. Então, nós concluímos. Agradecemos todos que participaram, que rezaram conosco esse tempo. Certamente isso sustentou as nossas famílias, tem sustentado a nossa paróquia, tem me sustentado. Então, muito obrigado por todos que rezaram, a todos que rezaram, que conduziram a oração, Deus lhes pague. Outra coisa, daqui uns dias, na verdade não é daqui uns dias não, mas daqui um mês mais ou menos, nós teremos o Cerco de Jericó. Vocês já devem ter visto nas redes sociais, tomado conhecimento, inclusive da programação do Cerco de Jericó. Então, este Cerco de Jericó, que vocês já conhecem, nós faremos um pouquinho diferente, rezando 2 missas por dia. A missa da manhã destinada às pessoas que podem vir de manhã. Então, todos que podem participar de manhã deverão participar pela manhã da missa, às 8 horas. Para deixar à noite para aqueles que não podem vir de manhã. Quem trabalha, quem tá lá, tem lá o seu serviço e tal, não pode vir, vem à noite. Mas de manhã, a dona de casa, o dono de casa, o autônomo, a pessoa que pode vir deverá participar às 8 da manhã. A gente colocou essas 2 missas para que mais gente possa participar. Teremos também as confissões, a adoração do Santíssimo, terço da Misericórdia, terço mariano. Toda a programação já está lá no Instagram da nossa paróquia, e depois nós vamos passar para vocês terem em mãos esta programação completa. Haverá bênção, nós iremos passar com o Santíssimo na nossa cidade, em alguns locais da nossa cidade, em algumas ruas nós iremos com o Santíssimo e com a imagem de Nossa Senhora das Dores. Então é um momento forte de oração, de conversão, de mudança de vida. Nós sabemos como esse cerco nos toca, então é importante. Eu estou dizendo para vocês com antecedência, para vocês colocarem nas orações. Nós vamos interceder agora pessoalmente pelo bom êxito do Cerco de Jericó, que é sempre uma ocasião de mudança e de conversão na nossa comunidade, certo? Posso contar com a oração de todo mundo. Todos os dias coloque lá, peça a Jesus que o Cerco de Jericó seja uma bênção, que muitas famílias desajustadas se ajustem,
muitas pessoas perdidas voltem para a casa do Pai, etc. Reze mesmo, coloque na presença de Deus para que o cerco de Jericó, que já podemos começar o cerco agora, no sentido de interceder. A partir de hoje já comece a interceder para que o efeito do cerco seja maior e alcance o maior número de pessoas possível em nossa comunidade. Eu conto com vocês, com a oração de vocês. Outro aviso, nós teremos, daqui uns dias, nós estamos organizando, tiramos a missa da noite, né, essa adoração, este terço, mas nós iremos instituir a missa pela manhã. De segunda a sábado, nós vamos rezar aqui na Igreja Matriz às 6h15 da manhã, as missas, para as pessoas poderem rezar meia hora, 40 minutos, reza a missa e vai para o trabalho. Então 6h15 não é tão cedo, eu acho que não é tão cedo, porque a maioria acorda cedo aqui em Paraúna, o povo acorda cedo, né? O pessoal que trabalha na roça acorda 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, tranquilamente, e vai trabalhar. Então não é tão cedo e também não atrapalha aqueles que trabalham. Então todo mundo vai poder participar, 6h15, mas não é já nessa semana, nós vamos avisar. Provavelmente depois que a reforma da igreja estiver pronta, que a gente concluir aqui dentro da igreja os retoques que nós estamos fazendo, e também que a gente conseguir organizar as novenas que acontecerão durante estas missas. Também haverão as novenas, nós vamos avisar vocês, certo? Coloque isso na intenção também. Uma missa que eu quero que seja algo constante, não é de momento, não é um projeto, um propósito momentâneo, mas é algo para a nossa comunidade adquirir cada dia mais apreço pela missa, pela Eucaristia, pela palavra de Deus. Amém? Falei demais, vou falar mais 2 coisas. Tem alguém vindo pela primeira vez? Fica de pé, quem está vindo, se tem algum visitante, fica em pé. Vamos ver se tem. Nenhum visitante. E algum aniversariante? Aniversariante da semana nós temos? Pode vir aqui à frente. Podemos retomar algumas coisas, né, na nossa celebração. Cantar parabéns não vai fazer mal a ninguém. Mais alguém? Deve ter mais alguém escondido aí, né? Não? Então vamos lá, cantar parabéns para o nosso aniversariante da semana. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, com imensa alegria, suplicamos aos céus proteção de Maria e as bênçãos de Deus. Viva o aniversariante! Parabéns, Deus abençoe. E depois que passar a pandemia, você faz uma festa para todo mundo aí, tá bom? Vamos pedir a bênção de Deus sobre nós, colocar a nossa semana na presença de Deus, pedir ao Senhor que esta bênção alcance todos aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pela rádio, sejam atingidos, tocados por esta bênção, pela intercessão de Nossa Senhora da Guia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Uma santa e abençoada semana a todos. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Doce Mãe de Deus, olha para nós, pois necessitamos de Ti. Vem nos consolar com o Teu amor, mostra-nos o Teu Jesus.